Sim, estamos de volta. Sejam bem-vindos todos vocês que também estão na internet conosco. Olha, o pastor Hélio hoje está com a família, com a pastora Deise, Isabela, toda a família, lá na Nova Vida de Bom Sucesso. A igreja que é mãe de um ministério grande, que nós é um ministério, são mais de 18 igrejas hoje. Olha como é que Deus faz a obra, Maravilhoso. Nós estamos chegando na 7ª, hein? Para a honra e glória do nosso Senhor. Mas ele está lá nessa igreja mãe que começou uma obra maravilhosa e também na vida do nosso pastor. Lá ele cresceu como no Evangelho, lá ele se desenvolveu e foi ordenado também ao pastorado. Então, hoje ele foi convidado a pregar lá, porque neste mês eles estão em festa. A Igreja de Bom Sucesso, Nova Vida, está completando 60 anos de existência. Então, ele foi um dos convidados a estar trazendo a mensagem lá. Então, nós estamos seguindo aqui. Amém? Você está feliz? Amém. Maravilha, eu estou, porque Jesus é lindo, é maravilhoso. E na quarta-feira passada, olha só que coisa, quando estavam aqui no Remir, na quinta, na sexta, alguns ontem também, levanta, Remir, agora sim, poxa vida, o pessoal está... Foi maravilhoso, O apóstolo Djalma sempre falando muito, Ontem eu cheguei no canto de ouvido dele e falei, poxa, apóstolo, puxa vida, Deus sempre confrontando o meu coração através de você. Aí ele riu, mas ele sempre tem uma palavra própria, uma palavra que toca o nosso coração, vai lá, lê os versos e traz uma nuance que você não imagina, É incrível. Então, foi muito bom esse Remir mais uma vez, mas eu achei interessante que todos, de quinta, sexta, teve também a questão da cura. Você reparou isso? As ministrações? E na quarta-feira passada, vindo para a igreja aqui na nossa reunião presencial de oração, quando eu estava entrando pela porta lateral aqui da nossa igreja, Deus me deu um toque, falou, hoje você vai orar sobre cura, vai ministrar sobre cura. Eu falei, tá bom, só cura, beleza. Então, eu estou nessa vibe aí, desde quarta-feira, E nós, inclusive, olha, parece contradição, nós vivendo situações em casa, Djanira? Djanira, minha esposa, para quem não conhece. Vivendo situações em casa com as meninas, Nós mesmos e tal, mas vou pregar sobre cura, sim. Se Deus mandou, a gente obedece, não é verdade? Então, vamos nessa rota, nessa jornada, porque Deus vai ministrar o teu coração. Mas antes de falar exatamente sobre esse tema, eu quero te lembrar que a palavra de Deus, ela é real. Você crê no Evangelho, você crê na palavra de Deus? Aleluia. Tudo que está escrito aqui é vivo, hein? Como diz lá em 1 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia, nenhuma palavra da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, de particular interpretação. E no versículo 21 fala, porque nunca, jamais, olha aí, jamais, cadê o Gênesis? Jamais, qualquer profecia, qualquer palavra foi dada por vontade humana. Homens falaram da parte de Deus, movidos, agora está o principal, aqui está a cereja desse bolo. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos, diga, movidos, pelo Espírito Santo. Há um autor por trás disso, há um Espírito que vivifica e torna tudo isso, além de letra, torna revelação, é vivo. O homem tendo contato com a Bíblia sozinho é letra, mas o homem tendo contato com a Bíblia através do Espírito Santo é vida. É vida. Não é à toa que lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, uma passagem que eu amo tanto, diz lá, que toda Escritura, ela é inspirada por Deus. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse, toda ela é inspirada por Deus. E por isso carrega o poder dele. Por isso carrega toda a existência do nosso Pai. Toda. E toda ela carrega Jesus também, porque Ele é o Verbo. Lá em João, no capítulo 1, nos 2 primeiros versos, diz lá, o Verbo de Deus veio ao mundo. O Verbo é o próprio, aquele que estava antes de todas as coisas, antes da formação de qualquer poeira dessa terra.
antes de qualquer situação do universo ser criado, Ele sempre existiu, Ele estava lá arquitetando, constituindo, construindo todas as coisas. Jesus é o Verbo de Deus. E aí chegam os fariseus e ficam dialogando, né, confrontando Jesus, fala que você é o Filho de Deus e não sei o que, tal, prova a gente isso aí e tal. E aí chega lá em Lucas, no capítulo 26, versículo 27. Anota aí, depois você lê em casa, com calma. Lucas, capítulo 26, versículo 27, ele diz lá, Jesus falando, e começando por Moisés, discorrendo por todos, eu disse todos, eu não, a palavra, né? Todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito, Jesus, constava em toda a Escritura. Então, Jesus deu uma aula, né? Olha aí, ó, vocês estão falando, eu estou aqui, ó, eu estou na palavra, eu sou a palavra, sempre fui. Eu sou aquele que estava antes, está durante e sempre estará. É Ele. Amém? Creia na Bíblia. Leia crendo, se relacione com ela, manuseie bem essa espada. Deus coloca uma espada nas tuas mãos, você tem que saber manuseá-la. Se você manuseá-la mal, ela não vai surtir o efeito que Deus espera que surta. Agora, se você manuseá-la bem, pela inspiração, pela direção do Espírito de Deus, certamente você verá milagres acontecendo, você alcançará respostas que você nem imagina, você verá, os teus olhos verão coisas extraordinárias acontecendo, sabe, na sua frente. Pastor, na sua frente. Mesmo aqueles que já viram tanto, já viveram tanto, vocês ainda verão muitas coisas acontecerem. Você crê nisso? Maravilha. Então, eu te convido a abrir lá a sua Bíblia, no texto de Isaías. Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53, é um capítulo em que o profeta estava falando a respeito do Filho do Cordeiro Santo de Deus. E estava falando, discorrendo justamente sobre aquele momento em que ele estava sendo sacrificado, entregue, moído. O profeta talvez não estava imaginando o que estava dizendo ou falando, mas estava sob a inspiração do Pai. Deus estava ali escrevendo, revelando algo que aconteceria. E esses versos 4 e 5, versos tão conhecidos de nós, mas que precisam penetrar no nosso coração até o ponto de dividir juntas e medulas, alma do Espírito. Diz lá no verso 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas vossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Eu li até devagar, para você perceber no detalhe. Mas ele começa dizendo, certamente. Quando você vai em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, diz lá, Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz lá que fé é certeza. É ou não é? Fé é certeza. E Deus fala nesta manhã para nós, olha, antes de ser a tua certeza, é a minha certeza. Antes dessa certeza ser tua, ela é minha. Cola com a minha certeza, porque eu estou certo daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, daquilo que eu... Tudo começa em mim e termina em mim. E chega a falar lá em Isaías também, capítulo 55, quando Deus fala, olha, toda palavra sai do meu coração, mas ela não volta para mim vazia. É como a chuva que desce do céu, né, rega a terra e depois volta. Querido, a certeza é de Deus. Viva a certeza dele também você. Porque ele diz aqui, olha, certamente,
certamente, certamente, certamente, certamente, certamente. Não tem sombra de dúvidas. Não é 99,99%, é certamente, é 100%. Certamente, certamente eu te ouço, certamente eu te vejo, certamente eu estava lá contigo, quando naquele momento parecia que não estava lá, que se você estava sozinho, sozinha, eu estava lá, certamente eu estava olhando tudo. Certamente eu te tiro da onde você não imagina que eu possa te tirar. Certamente eu estava no início, certamente eu sou o princípio, certamente eu também serei o fim. Eu já sou o fim, diz o Senhor em Apocalipse. Certamente eu posso fazer aquilo que você imagina, certamente eu posso fazer aquilo que você também não imagina. Certamente Deus pode tocar o teu coração, Deus pode mexer na tua alma, Deus pode mexer no teu corpo, onde a medicina jamais conseguirá tocar, onde a medicina jamais conseguirá chegar, certamente. Sabe por quê? Porque eu, diz o Senhor, entreguei o meu filho, eu entreguei o meu precioso, eu entreguei o meu único filho, aquele que esteve sempre comigo, eu entreguei por você. Por isso a minha obra é garantida, por isso que a minha obra é garantida, porque certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, levou, já levou, e as nossas dores também, já levei tudo, diz o Senhor, certamente eu já levei. Essa é a realidade que eu coloquei a minha igreja, que eu coloco, que Ele coloca a igreja. Essa é a realidade da igreja dele. Escuta, Jesus se sacrificou, e do sacrifício dele nasceu a igreja. Você acha que nasceria dele algo imperfeito? Você acha que nasceria dele algo defeituoso? Você acha que nasceria dele algo que não refletiria a sua glória? Jesus nem de carne nasceu, nasceu do Espírito. E a igreja dele também nasceu do Espírito, do seu Espírito. Brotou a igreja, no seu sacrifício. Pum. Você está comigo aqui? Certamente, eu tomo de você as suas dores. Certamente, eu saco da tua vida toda a enfermidade. Não vou negar, para mim está sendo um desafio pregar nesta manhã esta mensagem, mas eu estou pregando não sobre aquilo que eu penso, não sobre aquilo que eu vejo, não sobre aquilo que eu percebo, mas eu estou pregando sobre a palavra que vale, sobre a palavra que é dele. Ele é o alfa e ele é o ômega, ele é aquele, ele é o sim e ele é o amém. Ele é o amém. E no final do verso 5 diz que pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Você não será, eu não serei, nós já somos sarados. E toda vez que algo acometer o nosso corpo, toda vez que algo acometer a nossa alma, a nossa mente, você tem que se lembrar desta realidade. Eu já sou liberto, já sou curada, já sou transformada, já sou transformado pelo poder da palavra do meu Senhor, porque certamente Ele existe na minha vida, e certamente Ele vive. Amém? Quantos creem que Ele vive? Amém. O amém foi fraco. Quantos creem aí na internet que Ele vive? Amém. Graças a Deus. Mas às vezes nós agimos como se Ele estivesse morto. E Deus não está morto, Deus Ele vive. Deus Ele vive, certamente Ele vive. E como eu falei anteriormente, a palavra, ela se confirma, ela se completa. A palavra é do início de Gênesis a Apocalipse, ela é única. Ela é única.
Deus não faz secção, Deus não faz separação da sua palavra. Para nós até lemos, né? A palavra de Deus foi escrita em pergaminhos, a sua grande parte, né? Em pergaminhos e tal, e foi organizada em capítulos e versos para que nós tivéssemos acesso e nós tivéssemos uma ordem de leitura. Mas Deus vê cada verso, cada trecho, cada palavra da Bíblia como uma só palavra. Para Ele é tudo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque isso aqui é Ele. É Ele. É Ele. E eu admiro muito quando a gente estuda um pouquinho sobre dons ministeriais, e na Escola Atos nós passamos, né, nós temos uma disciplina de dons ministeriais, e quando eu olho para o dom de mestre na palavra, né, algo que eu já aprendi de Deus sobre mestre é que o mestre tem a habilidade do Espírito mesmo, de comprovar a Bíblia, não com o intelecto do homem, de comprovar a Bíblia, não com ciência, porque é a ciência que tem que se dobrar a palavra. A Bíblia, a palavra de Deus, não precisa de comprovação, porque ela é o que é. Assim como Deus chegou para Moisés e fala, vai lá e fala para o meu povo, que o eu sou. Eu sou, ponto. Mas o mestre na palavra ele tem a habilidade de trabalhar um texto no Antigo Testamento, comprovando, mostrando, refletindo com o Novo, e vice-versa. Porque a palavra ela é a mesma, a palavra ela se conversa, ela tem uma única fonte. Amém, queridos? E como nós lemos lá em Isaías 53, também está escrito em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Por suas feridas vocês foram curados. Eu já sou curado, eu já sou liberto, eu já sou, em Cristo Jesus, eu já sou. Olha aí, essa é a tua realidade, igreja. Mas eu estou sentindo uma dorzinha aqui, ok. Alinha o teu coração ao coração do Pai. Creia. Eu falo como Jesus disse para Jairo. Jairo, quando chega para ele, fala, mestre, a minha filha já padeceu, vem. Mas ele ainda creu no Senhor que ele podia fazer algo, porque já tinha chegado a notícia que a sua filha de 12 anos já tinha ido. E sabe o que Jesus fala para Jairo? Jairo, creia somente, crê somente. Jairo, não ouça. Aqueles que estão pranteando, aqueles que já estão chorando, aqueles que já estão, crê somente. E nesta manhã, lembrando do pastor Hélio, volta e meia ele prega aqui, né, e fala, você sabe, porque sabe, não é assim que ele fala? Pois hoje eu falo, você vai crer, porque crê. Creia, porque creia. É fé. Sem fé não conseguimos dar um passo com Deus. Em Hebreus capítulo 11 também, versículo 6, fala que sem fé é impossível. Você pode fazer o que você quiser. Pode vir à igreja todos os dias da semana, você pode orar horas, você pode ler a Bíblia em um mês, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não fizer com fé, você não agradará ao teu Senhor. Então, fé é importante, fé é fundamental. Fé, quando você age em fé, você toca o coração do Pai. Fé, não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. E a palavra toda, ela é carregada, ela te anima, ela te vivifica, ela te mexe por dentro. Se você crer naquilo que está escrito, você vai viver, isso é a tua realidade. A Bíblia vai ser a realidade da tua vida. Você não foi chamado para entender, você foi chamado para crer. Ah, pastor, não entendo, essa tristeza não sai e tal, É porque você está tentando entender por que você está assim.
Se você crer na nova realidade da tua vida, você vai lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, você saca de lá a tua realidade, porque lá está escrito que nós já somos novas criaturas e aquilo que ficou para trás ficou, tudo se fez novo e se faz todos os dias. Aí você vai crer que você é uma nova pessoa e você não vai mais falar isso. Afinal, a boca fala do que o coração está cheio. Se você se enche da palavra, você se enche, você vira uma pessoa da fé, a tua boca vai falar o quê? Fé. As pessoas vão olhar para você, mas você ainda está assim. Ah, mas eu já estou assado. Eu não estou assim, eu estou assado. Você está me vendo, mas naturalmente eu já sou outra pessoa ali na frente. E aí você traz no tempo, na cronologia dos nossos dias, segundos, horas, você já traz à existência aquilo que hoje você não vê, mas já é uma realidade. Ei, tudo começa no coração, querido, tudo começa no coração. Se você começa a se enxergar diferente lá dentro, você será diferente do lado de fora. Você entende isso? Nós estamos aqui sonhando juntos por projetos maravilhosos que Deus tem, mas esse projeto começa no nosso coração, porque ele é movido por fé. É pelo que nós cremos. Se eu for entender esse projeto de Deus, eu vou te falar, esse não vai ser o ano, não pode. A economia está descendo ladeira, as coisas caras, tudo subindo de preço, dólar lá em cima. Como vai ser essa obra, Senhor? Mas se Ele colocar o projeto dele no teu coração e você crer, você vai construindo tijolo a tijolo, e você já vai imaginando, já vai sonhando, até o dia que tudo isso vai virar realidade. E aí quando você colocar os teus pés lá, eu vou colocar e vou rolar. Quando você coloca os pés, você simplesmente sacramenta a conquista, porque a conquista é dele. Amém, queridos? Aleluia. No primeiro culto, na primeira reunião, eu discorri sobre um texto lá de Lucas, no capítulo 17, sobre a cura dos 10 leprosos, mas agora eu vou conversar com vocês nesta reunião sobre um outro texto que está lá em 2 Reis, no capítulo 5, um outro exemplo. Lá em Lucas, na cura dos 10 leprosos, Jesus curou esses homens e somente um voltou para agradecer ao Senhor. Curiosamente, também em 2 Reis, capítulo 5, nós temos a situação de um homem, um chefe, um grande guerreiro, um comandante da Síria, chamado Naamã, que também foi acometido pela lepra. A hanseníase, uma doença incurável na época. E aquele homem, por mais experiente que fosse, por mais poderoso que fosse, por mais... Ele tinha em alta conta, o rei o tinha em alta conta, o rei da Síria. Ele era um homem conquistador, um homem absolutamente experiente e eficaz naquilo que ele fazia. Respeitadíssimo, mas ele era leproso. E a lepra era uma doença que envergonhava, que doía, não somente no corpo, mas doía na alma, porque ela trazia vergonha, ela trazia, de certa forma, separação, as pessoas não podiam estar muito próximas. Então, ela deixava a pessoa meia parte dos seus queridos, da sua rotina. Todos que sabiam que ele era leproso, isso pesava, isso incomodava. Mas eis que uma serva, uma menina, que foi tirada de Israel pelos sírios, trabalhava na casa daquele homem, daquele guerreiro. E chega aos ouvidos dele que ela falou que havia um profeta, lá em Samaria. Engraçado, né? Lá em Lucas 17, Jesus também curou os 10 leprosos em Samaria. E somente um samaritano voltou para agradecer a ele. Havia um profeta chamado Eliseu.
E aí há toda uma diplomacia em que Naamã pede ao seu rei para escrever uma carta ao rei de Israel para tal e tal e tal. Estou encurtando a história para você. O rei de Israel fica balançado, fala, é agora que eles estão querendo tomar e tal, não sei o quê. Mas Eliseu fala, olha, deixa. Quando Eliseu fica sabendo, fala, deixa, rei, deixa Naamã vir até mim. E ele vai com carros, cavalos, muitas situações e dinheiro. Ele foi porque ele tinha certeza de que ele poderia ser curado. Aquele homem que só se colocava em campanhas de guerra, para lutar, para conquistar, ele estava agora saindo numa campanha de uma conquista pessoal. Ele estava indo em campanha para resolver algo que era importante para ele. E reconhecendo que esse profeta servia a um Deus que poderia curá-lo. E aí eu te convido a ir lá em 2 Reis, no capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir até mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Vamos parar por aqui. Naamã foi cheio de expectativas. Quantas vezes nós também estamos cheios de expectativas? Não é verdade? O mundo hoje está num tempo que, eu vou te falar, às vezes as curas mais difíceis não são nem do corpo, não são nem do físico, são da alma, são da mente. Porque a medicina está avançada, a tecnologia, a biomedicina também, aquela coisa toda, então o homem consegue resolver coisas sozinho na área corporal, física. Agora da alma, do coração, Deus pode chegar até onde nenhum psicólogo consegue, até onde nenhum psiquiatra vai conseguir. Deus pode certamente tirar você que está aí na internet, pode tirar você do fundo de um poço que ninguém consegue chegar, somente Jesus. Somente Jesus consegue chegar lá. E Naamã saiu em campanha particular, os seus cavaleiros, eu fico imaginando os melhores, os seus soldados melhores, os seus guerreiros melhores, porque ele era. Mas ele foi atrás de um milagre, ele foi atrás, na busca da sua cura. E chegando lá, não foi nem recebido por Eliseu. Imagine você. Ele não foi nem recebido por Eliseu. Eliseu mandou um recadinho, fala comigo, um recadinho. Aí eu te pergunto, Naamã era homem de recadinhos? Naamã, chefe do maior exército da época, era homem de recados? Não. Deve ter passado pela cabeça dele, para estar com esse profeta, eu cumpri toda a diplomacia, falei com o meu rei, para falar com outro rei e tudo, mas agora esse homem, esse profeta me manda um recado, um bilhetinho audível. Ele ficou incomodado.
Deus, quando mexe numa cura física, por exemplo, não está mexendo somente na cura física, está mexendo na tua alma, está mexendo com o teu orgulho, está mexendo com a tua soberba, está mostrando quem você é e quem Deus é também. Ele mostra, porque a maior cura é no interior do homem, não é no exterior. Deus estava colocando Naamã no lugar que ele deveria estar, no lugar de reconhecimento de que Deus é Deus. E isso seria a maior libertação da vida dele. Ele foi lá para ser liberto de algo físico, uma lepra, uma doença que incomodava, que o consumia todos os dias, de dores, de vergonha e também de medo, porque nunca se sabia quando ele ia morrer. A vida teria sido abreviada. Mas Deus estava mostrando para ele, estava dando a oportunidade dele ter o contato com a verdadeira vida, de não somente ser curado fisicamente, mas de ser liberto por dentro, de ter uma experiência com um Deus que por onde ele se envolvesse, por onde ele conquistasse, ele não teria encontrado nenhum outro Deus maior do que o nosso Deus vivo. Naamã se coloca nessa situação e vai embora, dá as costas. Quantas vezes você deu as costas sem perceber para Deus? Vou até girar assim, ó. Quantas vezes, com a sua incredulidade, com a sua decepção, fala, não, eu esperava que fosse diferente. Os 10 leprosos lá de Lucas 17 também, de repente, esperavam que fosse diferente. Afinal, eles se colocaram, quando Jesus estava chegando numa aldeia, eles saíram ao encontro de Jesus e clamavam, gritavam, Senhor, tem misericórdia de nós, compadece-te de nós. E Jesus para, olha para eles e fala para eles, olha, vão, se apresentem ao sacerdote. Jesus não falou, Jesus não estendeu a mão, Jesus não cuspiu no chão, fez um lodozinho, tocou na pele deles, Jesus nem abraçou-os, Jesus não fez absolutamente nada do que eles esperavam ou estavam na expectativa de que ele fizesse, ou talvez mesmo do que eles já tinham ouvido que Jesus já tinha feito, porque se eles saíram, se anteciparam, saíram da aldeia para falar com Jesus, é porque eles já tinham ouvido falar a respeito dele. Opa, Jesus está vindo aqui, é o profeta, aquele que fez isso, fez aquilo, aquele curou, blá, blá, blá. É ele, vamos lá na frente, vamos lá antes que ele entre na cidade. Mesmo porque os leprosos ficavam geralmente fora das cidades, né? Não ficavam dentro. Mas eu quero te dizer que às vezes você alinha a tua expectativa da tua própria maneira. Você quer alinhar Deus na sua expectativa. Mas Deus não se alinha à tua expectativa. Nós que temos que nos alinharmos à expectativa dEle, à forma dEle, ao modo dEle operar. Naamã esperava, está aqui registrado. Poxa, eu esperava que ele fosse me tocar, fazer uma oração, né? Tocar na minha lepra e tal, mas ele não faz nada disso, ele nem olha, ele nem vê Eliseu. E ele fica muito chateado, fica decepcionado. E ele dá as costas e volta. Não dê as costas para o milagre, só porque o milagre está acontecendo de uma forma que você não esperava. Não dê as costas para o milagre. Você, sem perceber, com a tua decepção, você está dando as costas para o milagre, querido. O milagre já está diante de você e você está andando na contramão, está dando as costas para ele. Mas Deus misericordioso, antes tinha usado uma serva israelita, uma menina, para falar. Agora usa os seus próprios servos, os servos de Naamã, para falar com ele. E fala, meu Senhor, se ele por um acaso te pedisse algo assim, e tal, e tal, e tal, você não faria? Se ele pediu só isso, vai lá e faz. Nós aqui temos que fazer aquilo que ele nos pede. Amém, queridos? Presta atenção aqui. Ele pede, você vai lá e faz. Ah, mas é tão simples. Eu já fui para médicos aqui, fui para lá, fiz tantos exames complexos e tal, e aquela coisa toda e tal. Mas hoje ele pede para você apenas creia. Abre o teu coração, mova o teu coração, como eu peço para você mover. Poxa, mas só isso? Só isso, Senhor? Tem certeza? A gente ainda fica perguntando, né? Tem certeza? Querido, simplesmente
segue. Se Ele coloca algo no teu coração e é simples, vá na simplicidade dEle. Porque é dEle, tem poder. Se for dEle, tem realidade, é poderoso. Acabou. E vai, Naamã resolve atender, né, mergulha ali no Rio Jordão. Nós já tivemos a oportunidade, eu e minha esposa, de irmos ao Rio Jordão visitar lá. E vou te falar, o riozinho é turvo, irmão. Não dá para enxergar, você bota assim a água embaixo, não enxerga nem tua mão. Ô riozinho, você olha assim de longe, parece que é um riozinho aqui, sabe? Rio de Janeiro, ali em São Paulo, Tietê. Que isso? Estou te falando. Mas ele é turvo, não significa que ele seja sujo, não estou falando isso, mas ele é turvo. Não dá para ver o seu fundo. Por isso que Naamã chega e fala, esse rio, ele me pede para ir aqui, não tem rios melhores lá em Damasco? Damasco é a capital da Síria. Não tem rios melhores lá? Ele me pede para me purificar num rio que aos meus olhos é sujo, turvo. Deus faz coisas para dar um nó na cabeça do homem mesmo, não é verdade? A sabedoria do homem fica no chulé, ali. Eu ia falar no pé, mas falei no chulé. Fica. Deus faz, às vezes, de propósito, para mostrar que Ele é Deus. E vai Naamã e mergulha 7 vezes. Poderia ser uma vez? Poderia. O profeta poderia ser simplesmente, Eliseu ter falado, Naamã, vai lá e mergulha. Ponto. Mas o profeta falou 7 vezes. Poderia ter falado 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ele falou 7 vezes. Não querendo entrar muito na questão na numerologia do texto, mas 7 é o número de Deus, é o número da perfeição, é o número da plenitude. Eliseu, sem Naamã saber, estava falando assim, Naamã, tu vai lá mergulhar 7 vezes, e você vai ficar plenamente limpo. Você vai ficar completamente limpo. E ele sai da água após o 7º mergulho, diga 7º. Ele obedeceu. Eu fico imaginando coisas, né? Eu tento entrar na palavra, tal. Ele mergulhou 1, mergulhou 2, já começou a se ver. Nada acontece. Mergulhou 3, mas ele foi na 7ª. Saiu, ficou limpo. Pele como de criança. Naamã já devia ser um homem, né, de uns 40, 50 anos, né? Chefe de um exército, devia ser por aí. O homem nem jovem, nem tão jovem, mas também não velho. A pele dele já ficou como pele de bebê. Saiu de lá do Jordão cheirando a bebezinho. Cheirinho de bebê. Deus mostrou para Naamã o poder dele. Deus mostrou para Naamã que ele poderia ir muito além do que Naamã esperava de ir. Deus está querendo falar contigo nesta manhã. E eu posso, certamente eu posso ir além do que você imagina. Certamente eu posso ir além do que até hoje você conseguiu ir com o apoio dos médicos, dos profissionais, não desfazendo deles, óbvio, louvado seja o Senhor por eles. Mas certamente Deus pode ir além, se você crer. Alinha o teu coração ao meu coração, em fé. Nós fomos chamados para caminhar, os justos, né, caminham de fé em fé, é o que diz lá, Romanos capítulo 1, versículo 17. Nós temos que caminhar de crença em crença, de fé em fé. Eu creio, porque creio, porque creio, porque creio, porque creio, porque creio. Mas está tudo o contrário, está doendo mais. E o segundo exame, o terceiro deu o contrário também. Creia, porque creia, porque creia, porque creia. E aqueles nódulos que estavam crescendo, estavam se multiplicando, de repente, começa a diminuir. De 3 passa para 2, de 2 passa para 1, de 1, sonoplastia, hein? Não saiu. Some. O que aconteceu? O que aconteceu? Deus. Jesus. O Nazareno, que ninguém dava importância. Ei, é esse? Por um acaso pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Olha aí,
Mas Deus puxou de Nazaré para mostrar e confundir os homens. Falar, olha, esse é meu filho. Aleluia. 7 vezes Naamã mergulhou e ele foi plenamente limpo. Pele como de criança pequena. Deus vai além do que nós podemos imaginar, queridos. Quais são as tuas dores? São externas? São internas? Deus pode mexer contigo. Deus, Ele pode e Ele vai. É só você permitir. Creia. Crê somente, como Jesus falou para Jairo. Crê somente. Vai lá. E o toque de Deus vai chegar ao ponto de dividir juntas e medulas. Hebreus capítulo 11, versículo 6 fala que sem fé é impossível agradar, nós não conseguimos agradar. E Hebreus capítulo 4, versículo 12 também fala que a palavra dele é viva e eficaz. É viva e eficaz. A palavra dele é cheia de vida, é viva e eficaz. Deus é vivo e eficaz. Eu quero dizer de novo, para entrar isso, penetrar no teu coração, a palavra de Deus, Ele é vivo e eficaz. Não duvide, vá até o final. Deixe ser tocado por dentro pela fé, e você vai ver que a tua decepção vai ficar pequenininha. Você que estava andando distante da igreja, distante do corpo, porque você se decepcionou, você vai voltar, e você vai voltar, e vai voltar mais forte, acreditando nesse projeto que é de Deus, em Cristo Jesus. Como pode? As pessoas que se decepcionam e dão as costas para a igreja, sem perceberem, estão dando as costas para Jesus. Eu nunca vi um corpo andar sem cabeça, você já viu? Só no folclore. A palavra fala, ele mesmo fala, eu sou o cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. Se eu dou as costas para o corpo, eu dou as costas para o cabeça. Não faça isso, você que está aí distante. Não, eu frequento a igreja agora só da minha casa. Vem para cá. Vem ser gente como a gente. Vem servir a Deus conosco. É ombro no ombro mesmo. Um vai afiando o outro, né? Ontem nós falamos isso. Vai afiando. Sai faísca? Sai, meu irmão. Não tem jeito. Queima. Tem jeito. Dá uma faísquinha aí, dá uma faiscada de vez em quando. Não tem problema. Mas somos o povo mais feliz desta terra. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Nós somos o povo mais feliz da terra. Doa o que doer, sejam perseguidos como sejamos, nós somos o povo e continuaremos sendo os mais felizes da terra. Aleluia. Deus fez uma obra maravilhosa na vida daquele homem e quer fazer também na sua vida. E mais, através de você. Se você continuar lendo o texto de 2 Reis, capítulo 5, fala que assim, como lá em Lucas 17, um leproso, ex-leproso, né, voltou para agradecer a Jesus e recebeu o melhor de Jesus, que foi a salvação. Depois você lê lá Lucas capítulo 17. Aqui também Naamã voltou com seus carros, cavalos, para agradecer, para honrar Eliseu. E aí toda uma história que eu não vou entrar agora, que não há tempo. Mas que você possa romper em fé e agradecer sem ver. Jesus falou para Tomé, Tomé, você precisa crer sem ver. Eu te falo hoje, você precisa agradecer sem ver. Agradecer por aquilo, pela bênção que talvez que você está esperando, olha, há anos. Há tempo, e não chegou, mas você continua alimentando com fé, com fé, com fé, com fé, e agradecendo. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia, Pai, Deus é maravilhoso. Cadê meus amigos do louvor? Só o teclado já basta. Opa, vamos lá. Deus, Ele é perfeito no tempo e no modo e no lugar. Você está aqui no ambiente físico de uma igreja, mas nesse momento você vai fechar os teus olhos e vai se introspectar lá para o teu coração.
porque o verdadeiro altar de Deus é o teu coração. É onde Ele prescruta, onde Ele sonda, onde Ele gosta de estar e conversar contigo, aonde Ele quer encontrar os próprios tesouros dEle em você. Jesus chegou ao ponto de falar: será que quando voltar encontraremos fé? Senhor, que não seja assim conosco. Comigo, com a tua igreja, o Senhor encontrará fé. O Senhor encontrará em nós um povo que crê, que confia, um povo que não desiste, um povo que tem sempre a sua esperança renovada, um povo que vive a expectativa do céu, não a expectativa do mundo, um povo que segue aquilo que a palavra diz, um povo que conquista aquilo que a palavra já prometeu. Nós somos o teu povo, e nesta manhã, Senhor, estamos aqui declarando cura sobre os corpos. Estamos em nome de Jesus, porque o teu nome é que é sobre todo nome, nome que foi dado entre os homens, para que todo aquele que nele crê seja salvo, seja liberto, seja curado, restaurado, transformado. Este é o nome, é Jesus. Senhor, em teu nome, nós declaramos cura física, nós declaramos cura nas almas, na alma, nós declaramos cura também na mente. Senhor, toda depressão caindo por terra, perdendo força, toda decepção profunda, toda tristeza saindo. O choro, sim, pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá, certamente ela virá pela manhã, e ela brilhará de uma forma tamanha, que você nem se lembrará do teu tempo de tristeza, não lembrará do aperto da noite, porque o dia já chegou. A minha presença já brilha em você. Olhe para dentro, você não está só, eu estou contigo, sempre estive contigo. Vem comigo, vamos construir uma nova história, vamos edificar uma nova memória, vamos começar tudo de novo se for necessário, mas vem comigo. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, disse Jesus, quando ainda não tinha sido assunto aos céus, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Mas agora nós temos a pessoa do Espírito Santo. Ei, discípulos, eis que eu volto para o meu Pai, mas vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos será testemunha fiel de tudo aquilo que eu fiz, de tudo aquilo que eu ainda farei, e vocês poderão fazer coisas ainda maiores. Aleluia. Senhor, recebe a nossa adoração em gratidão. Nós já agradecemos pela cura, pela libertação. Nós já agradecemos, Senhor, pela perfeição, porque somos perfeitos em Ti, Senhor. Somos perfeitos, fomos gerados em perfeição. Nós somos os Teus filhos, a Tua igreja. Tudo que ficou para trás ficou. Agora é uma nova vida, é para frente, tudo novo. Aleluia. Senhor, é o Teu nome. É o Teu nome que faz essa obra, é o Teu nome. Toca agora pessoas, toca nossos familiares, nossos parentes, pessoas queridas que estão lá onde eles estiverem, no hospital, em casa, ou nos seus trabalhos, aonde elas estiverem, toque nelas, Espírito Santo. Toca nelas em nome de Jesus Cristo, que elas se percebam diferentes, que elas se percebam com fome e sede da Tua justiça. Aqueles que se distanciaram, que eles sintam saudade da Tua presença novamente, que eles sintam saudade da Tua palavra, sintam saudade do Teu corpo, da igreja. Senhor, liberta essas pessoas também,
que valorizaram mais a tristeza, a decepção, do que a cura de Deus. E sem perceber, fizeram como Naamã. Não foi do jeito delas que elas queriam receber um abraço, não receberam um carinho, não receberam uma palavra de perdão, elas deram as costas. Ah, Senhor, quantas pessoas deram as costas. Mas assim como Naamã foi tocado por uma palavra dos seus servos, ele voltou. Nós cremos também que essas pessoas voltarão, para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você pode dar uma salva de palmas a Deus. Aleluia, Deus é bom.